envelhecendo ou quando apresenta essas doenças de memória, né, de memorização, aí as informações vão caindo para um lado, cai para o outro, aí esquece, né? Fica perdida. Né? E a comparação é boa mesmo. Porque acaba que com o passar do tempo, a gente querendo ou não, o corpo ele se modifica, né? Sim. Então a gente nem se forçar não vai ter condições de fazer a mesma coisa. No caso do Alzheimer, a gente consegue fazer algumas atividades para esse esquecimento não se tornar tão rotineiro? Sim, tem vários exercícios para a gente estar trabalhando a memorização, a percepção dos objetos, isso tudo envolve a coordenação motora, isso tudo força o cérebro. E eu costumo sempre ensinar para os meus pacientes, tenta evitar fazer a mesma coisa todos os dias, igual eu brinco, falo assim, vai escovar os dentes com a mão direita, escove com a mão esquerda, vai pentear o cabelo, penteia com a mão esquerda. Então faça coisas que não sejam de rotina, porque o que é rotina se torna automático, o cérebro armazena, então, enfim, para ele tá normal. A partir do momento que você força ele, você vai estimular outro lado do cérebro a trabalhar. Aí você vai produzir neurônios, isso tudo vai armazenando. Isso então serve para nós também, para criança, para gente que tá na juventude, começando agora essa rotina, essa correria, fazer isso na prática. Às vezes tentar então escrever alguma coisa com a mão esquerda, fazer a prática de pegar um copo, porque a gente acostuma tanto, né? Ai, vou beber uma água, você pega logo com a mão direita. Já é automático. É igual dirigir um carro. Os primeiros dias é horrível, né? A hora que você aprende, acabou. É automático. É igual foi feito esses tempos atrás, eu tava vendo um programa e eles fizeram uma comparação com um senhor que ele tinha essa vida, não tinha nada de cotidiano, ele fazia tudo diferente, acordava de um lado da cama, do outro. E eles fizeram uma ressonância do cérebro dele e de um senhor de 70 anos que não tinha uma vida ativa nenhuma, ele tinha 90. O cérebro dele estava mais jovem do que o de 70 anos. Nossa, a diferença é muito grande. Então, pra gente ter uma velhice saudável, recomendável, além da alimentação, atividade física, tem também essa prática de utilizar o corpo de forma diferente, né? Usar a mente, né? Além, então, dessas duas doenças que nós já ponderamos, tem uma terceira que é a labirintite. A labirintite é uma outra doença que uma criança ou um adulto de 30 anos ou um idoso de 70 aparentemente tem. Como que funciona? Essa é a disfunção do labirinto, né? Como que funciona essa questão da labirintite? Então, a labirintite é uma inflamação que ocorre no labirinto devido a vários problemas. Eu li alguns artigos que falam que são mais de 200 alterações de doenças que podem causar desde alimentação, ingestão de álcool, estresse, que eu vejo muito no meu consultório, é o estresse que o paciente apresenta, fator emocional em si, né? Então são mais de 200 alterações que podem apresentar. Apresentam desde criança até adulto. E o que é a labirintite em si na prática? O que a pessoa sente quando ela tem a labirintite? Visão turva, enjoo, tontura, né? Se sente com mal-estar, cabeça pesada, alguns relatam enxaqueca. Então, assim, são vários fatores. Porque o labirinto, ele faz a função da coordenação e do equilíbrio no espaço. Então, perde totalmente a função. Se eu perco o meu equilíbrio, o meu estômago já começa a apresentar as náuseas. Então, isso tudo é um conjunto, né? Então, geralmente o paciente apresenta uma alteração decorrente, vamos supor, de uma alimentação, comeu algo que alterou o estômago e altera o labirinto. Porque ele começa a produzir, pode deslocar os cristais, porque a gente fala que na região do labirinto, ele tem alguns cristais que se ele se deslocomover, ele vai apresentar essa oscilação, essa perda do equilíbrio. Às vezes, então, seria, você agachou e levantou de uma vez. Aí a pessoa já começa a perder o controle, né? Tem que segurar em alguma coisa e aí fica tudo embaçado. Isso é um sintoma da labirintite? Depende. Porque às vezes a gente sente isso no dia a dia, é algo, né, comum. É porque você acabou de mudar a sua posição no espaço, então ele vai mexer, como se eu mexesse lá dentro, bagunçasse. Na hora que você fez o movimento, você bagunçou o cérebro, bagunçou o labirinto. Então ele vai perder essa função dele. Ou depende do que foi ocorrido, se foi uma falta de oxigenação. Mas a constância que a gente vê, a gente relata que realmente uma labirintite contém aquela constância. O paciente apresenta mais de um dia, a questão da tontura, perda do equilíbrio, da coordenação, o enjoo.
E na questão assim, eu escutei um caso uma vez de uma senhora que ela não poderia nem dirigir. Ela ia dirigir, ia fazer uma rotatória, ela começava na rotatória, dava a volta, ela não conseguia completar uma rotatória, ela tinha labirintite. Ela falava que perdia o controle e ficava fazendo a rotatória, porque ela não conseguia sair daquela... Então, assim, existem algumas coisas na rotina que não podem ser feitas, então, pela pessoa que tem a labirintite. O que seriam essas coisas mais práticas de rotina, de dia a dia? Então, depende, igual eu estava te falando, a labirintite ela pode ser colocada como crônica ou aguda. Então, se o paciente apresentar aquele quadro agudo, ele vai relatar que ele não consegue levantar da cama, ele vai ter dificuldade para andar, de dirigir. É um dos principais fatores, porque a direção você precisa forçar mais a coordenação, o equilíbrio, a percepção. Então, é um dos fatores que a gente encontra mais no dia a dia. E a labirintite tem tratamento também com a ajuda da fisioterapia? Tem sim. Tem um trabalho muito legal que a gente faz com o Wii, que é o Wii de reabilitação. A gente trabalha com videogame com o paciente. Por quê? Quando você usa o visual, o tátil, você estimula esses cristais a retornarem para sua posição inicial e a melhorar aquela inflamação que vai estar causando no labirinto. Então é algo que assim, a gente não imagina que funcione tanto usar o videogame. Uma outra questão que a gente até seria bom abordar é a incontinência urinária, né? A incontinência urinária às vezes é mais comum do que a gente imagina. Existe mais propensão em mulheres do que homens a incontinência? Então, nas mulheres apresentam com mais constância, uma por conta dos relatos que elas apresentam, né? E outra porque a questão das gestações, ganho de peso, então tem vários motivos, retirada do útero. Agora, hoje em dia já vem os homens vindo a apresentar, por quê? Por causa do câncer de próstata, né? Quando tem a retirada da próstata, esse paciente começa já a apresentar a questão da perda da urina. Ele já vai apresentar essa incontinência. E a incontinência é assim, você não tem controle nenhum ou você chega a ter um pouco do controle? Como funciona isso? Não, a incontinência, igual você falou, tem os dois fatores, porque a incontinência é qualquer alteração da perda da urina. Então, a partir do momento que o paciente, às vezes ele vai tossir, espirrar ou dar gargalhadas, que a gente chama que é incontinência por esforço, ele vai apresentar uma perda, ou igual quando a gente faz a avaliação, a perda em gotas ou em jatos, isso vai depender como que está a evolução. Então, ou ele pode apresentar com muita constância ou aos poucos, ou não, quando ele começa a ter aquele reflexo, né, que a gente chama a incontinência reflexa. O paciente começa a ter hiperatividade do detrusor, que é a musculatura que recobre a bexiga, ele automaticamente acha que ele tem que ir ao banheiro toda hora. Então, às vezes vai em menos de 3 horas ao banheiro para estar fazendo a urina. E tem tratamento para incontinência? Tem. Tanto a fisioterapia como o cirúrgico. Geralmente a gente entra com um tratamento cirúrgico só se for um caso mais avançado, que o médico vai estar entrando. Ou não, se ele entrar com a fisioterapia, que a gente vê um resultado muito legal, igual eu trabalho com os cones, com as técnicas de Kegel, vai trazer uma melhora muito rápida para o paciente, porque nada mais é incontinência que a perda da força muscular. Geralmente, o que acontece com o períneo é que a questão da musculatura do períneo, ele vai estar tendo a perda da sustentação da bexiga, é onde ele vai ter a perda da urina. Então, é onde eu entro com o tratamento na força muscular. E tem uma idade que é mais propenso a ter a incontinência urinária ou não? Não. A questão da incontinência, igual nos homens, apresenta mais uma fase tardia, né? Se ele vir apresentar a questão do câncer de próstata. E as mulheres é igual relatos que a gente conta em inúmeras gestações, partos normais, ganho de peso ou retirada do útero. Então, por esses fatores que ela vai vir apresentar. Então, para a gente fechar tudo, o contexto de tudo que nós abordamos aqui hoje, o que seria uma vida saudável para que a pessoa possa evitar qualquer tipo de doença, né? Não só essas que a gente pôde conhecer um pouco mais a fundo, mas também as outras doenças que aparecem com a rotina, com o estresse do dia a dia. Como ter uma vida saudável e evitar essas doenças? Então, é o que eu sempre falo para os meus pacientes. Faça uma boa alimentação, tenta ter um controle da dieta alimentar, a atividade física é muito importante. A partir do momento que você tem atividade física, você oxigena o cérebro, libera as endorfinas, serotonina, sensação de bem-estar. Então é importantíssimo. E tentar forçar mais o cérebro, atividades nas quais eu tenho que ter mais raciocínio lógico, isso tudo vai influenciar no seu dia a dia. Então é importante você ter uma qualidade de vida agora
para futuramente você ter uma velhice tranquila, um envelhecimento normal, né? Manter um equilíbrio entre sorrir, manter aquela questão de conversar com as pessoas, tudo isso então favorece numa vida saudável. Favorece, com certeza. Você ter alegria, viver, se divertir é importante no dia a dia. É importante você ter isso para você relaxar e ter uma velhice tranquila. O Minas Entrevista de hoje finaliza com a fisioterapeuta Áurea, né? Foi um prazer recebê-la aqui. A gente abordou várias doenças que possivelmente muita gente que está em casa pôde conhecer pela primeira vez e outras que já têm parentes, né? Que conseguiu um pouco mais conhecer como funciona. A gente volta na próxima semana às 11h30 da manhã. Áurea, muito obrigada pela presença. Obrigada, foi um prazer. Muito obrigada. Nós terminamos e voltamos na próxima semana.